com mais um vídeo. Sim, galera, trazendo o comentário do episódio 20 de The Flash. Cara, o que eu não gostei no episódio passado, esse episódio eu achei foda, sério. A questão da história, a questão das cenas que teve de ação. Tudo bem que não teve muita cena de correria, pancadaria e tal, mas a gente teve muita informação foda. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Canal do Gordo! Pra começar, eu quero ressaltar solucionando uma questão que todo mundo está falando e perguntando. Não, o Barry não morreu. Se você ainda não assistiu o trailer, o teaser do episódio 21, link na descrição. No episódio 20, no trailer mostra lá, eu vou até fazer um vídeo de explicação e tal, então não se preocupe com isso. Então só confira o trailer aí pra você tirar essa dúvida, mas o Barry não morreu. Agora vamos aos pontos do episódio. Primeiramente a gente vê ali o Cisco no laboratório estar lá mexendo em um joystick como se ele estivesse jogando um videogame. Mas na verdade ele estava controlando um holograma do Flash. Sim, eles criaram uma solução para impedir que os bandidos tomassem Central City, onde supostamente o Barry ficava correndo na esteira e o Cisco fazia com que parecesse um holograma dele, como se o Flash não tivesse perdido os seus poderes. Eu achei bem interessante e eu vi ali a empolgação da Iris, a empolgação do Barry, do Cisco, porém o Dr. Wells chega desanimando todo mundo. Até quando isso vai funcionar? Quando eles descobrirem, vai ser o caos. O Zoom vai vir. A única maneira de você impedir o Zoom é recuperando os seus poderes. Isso porque no episódio passado a gente viu que o Dr. Wells falou com o Barry que iria reconstruir o acelerador de partículas. Sim, isso poderia gerar uma nova explosão e talvez gerar novos meta-humanos. Só que aí nesse ponto o Barry ainda fica meio receoso. Depois disso a gente vê novamente o Harry, que é o pai dele, e ele conversando lá na cabana do Henry, depois leva até o Henry para Central City. Porém, na cena da cabana temos algo importante. Vocês lembram que todo mundo tá achando que o Solomon Runter ou Zoom, na verdade, também é o Jay Garrick. Porém, aí nessa cena da cabana a gente viu algo que revelou muita coisa pra gente. Apesar de ser apenas uma frasezinha, nos possibilita imaginar muita coisa. Um exemplo foi que o Henry falou que Garrick é o sobrenome de solteira da mãe dele. Isso indica que Jay Garrick, na verdade, pode ser até o próprio pai do Barry da Terra 2. Que lá no episódio em que ele foi pra Terra 2, a mãe do Barry falou: não, seu pai está comigo aqui na viagem, que eles estavam viajando para Atlantis. Só que aí tem a questão, por que ela não passou o telefone pro pai do Barry? Será que o pai do Barry foi capturado pelo Zoom e está aprisionado? Hã? E aí, o que vocês estão achando? Estão bolando teoria, né? Estão bolando teoria. Isso também me fez pensar em algumas teorias. Em breve vou fazer um vídeo de teoria que talvez possa ser o último vídeo de quem é esse mascarado. Só que aí nesse ponto a gente imagina, o Zoom usou o nome Jay Garrick, por quê? Provavelmente o Jay Garrick já existia na Terra 2 ou ele ainda existia. Só que como para manter os segredos e tal, a mãe fingiu que o pai do Barry ainda estaria próximo a ele. Porque como os produtores da série deixou claro, eles não vão colocar Jay Garrick como um vilão, porque ele é um herói. Ele foi o primeiro a ser chamado de Flash. Então não seria justo colocar ele como um vilão. Então aquela questão do Jay Garrick, do Solomon e do Zoom ser a mesma pessoa, podemos começar a deixar cair por terra aí, porque provavelmente vai ter uma relação com o Barry, até mesmo porque o Garrick é o sobrenome da família da avó dele. Então isso aí pode nos proporcionar grandes surpresas no decorrer da temporada.
Agora, voltando ao ponto do episódio, nós vimos ali, então, o Barry chegando, o pai dele aconselhando ele a fazer o que ele achar melhor, mas que não envolva arriscar a sua vida. Vimos também o Zoom chegando a Central City e tomando o departamento de polícia para ele e expulsando todo mundo de lá. E nisso, a gente viu o Wally e o Joey conversando e parece que o Wally começou a ter aquele espírito de querer proteger as pessoas. Que eu achei, de certo modo, muito foda. Porque ali a gente tá vendo, nesse episódio a gente viu a construção que eu acho que estava faltando pro Wally acabar se tornando o Kid Flash. Porque, no caso, nos quadrinhos e tal, o Wally sempre idolatrou o Flash e tal. Pra ele, o Flash era, tipo, tudo. Então, basicamente, ele tá construindo essa questão justamente porque o Barry salvou o Wally. Então, desse modo, ele começa a construir aquela questão de querer seguir os passos do Flash. E eu achei isso muito foda. Aí, o pessoal sai, o Zoom estava prestes a matar todo mundo, aí a Kathleen fala, não, tal, aí ele deixa todo mundo vivo. Em contrapartida, a gente tinha visto lá no laboratório Stark que o Cisco tinha tido uma vibração onde ele via o irmão dele. Então, preocupado, ele entra em contato com o Dante e acaba os dois sentando lá e começando a conversar e tal. Só que assim, o Dante meio tipo folgadão e tal, o Cisco naquela coisa, pô, a gente achei que aquele incidente ia nos aproximar, mas aí eles acabam não sendo tão próximos e o Cisco resolve ir embora correndo porque ele vê o noticiário falando que o Zoom tomou a delegacia. Aí no que ele está prestes a ir embora, quem me aparece? Ruptura! Ruptura aparece revelando que ele era o irmão do Reverb e começa a caçar o Cisco, querendo matar o Cisco. O Dante fica meio assustado por ver seu sósia da Terra 2 e eu achei muito foda toda essa questão do episódio, a questão do irmão dele aparecendo, a questão de como foi a motivação. Pelo que parece, ele segue o Zoom e o Zoom falou que o Cisco que matou o irmão dele. Então, de certo modo, acaba criando aquela rixa. Então, o Ruptura quer destruir o Vibro. E no caso, o Barry lá com aquela decisão toda, se ele recupera os poderes, se ele não recupera os poderes, vem a Iris e se declara pra ele, falando que gosta dele, que sente a mesma coisa que ele sentia por ela. E essa questão acaba impactando também na decisão dele, porque ele estava na dúvida se ele aceitava pegar os poderes de volta ou não. E no caso, a Iris, com esse diálogo, acaba fazendo com que ele pense duas vezes antes de tentar arriscar a vida de novo, porque ele ama ela e agora ela também o ama, então eles poderiam ficar juntos. Ele vai se aproximando, achei até que ia rolar um beijo, mas não, ela sai pela tangente e vai verificar se o Wally e a Jess estão bem. Porque, como a gente viu, tanto o Wally quanto a Jess ficaram dentro lá daquela sala do compartimento secreto do laboratório Stark, para ficarem protegidos do Zoom. Então eu achei bem interessante essa questão, esses plots que eles colocaram. Achei interessante a forma com que o Barry e o Cisco todos pensaram de como prender o Ruptura, e de certo modo o plano deles funciona. Então o Ruptura acha que o Barry ainda tem os poderes e tal, mas aí quando a reportagem começa a filmar lá, supostamente o Ruptura sendo preso, quem me aparece? O Zoom. E em um estado assim de tipo, eu sou mal, mata praticamente todo mundo, deixando o capitão da polícia, o detetive Wes e, se eu não me engano, o Barry vivo. E começa a ameaçar, falando que se eles fizerem isso de novo, eles vão matar. E isso deixou ele meio boladão, porque a Kathleen que contou tudo pra galera, mandando a mensagem que o Ruptura ia atacar aonde eles estavam escondidos e tal. Eu achei bem interessante. O episódio em si, ele teve muita informação de momentos, aquela questão de juntando cada ponto, você consegue ver que eles estão dando um desenrolar pra história muito foda. No caso também, ele acaba assassinando o Ruptura,
E o Cisco fica meio abalado, depois ele até encontra com o irmão dele e abraça, fica daquela sensação assim, pô, meu irmão e tal. Apesar que o Ruptura não era o irmão dele verdadeiro, mas ele teve aquela sensação de perder o irmão, e eu acho que isso vai fazer com que os dois fiquem mais próximos. Aí o Barry, no desespero total, o que ele decide? Sim, vamos recuperar os meus poderes. E nessa questão dele recuperar os poderes, eu achei muito foda a referência que eles usaram para, no caso, Flashpoint. Foi muito foda aquela questão de como eles recuperaram os poderes. A questão do Cisco zoando Expecto Patronum. Cara, ficou muito foda. Eu acho muito foda essas referências que o Cisco usa, não só o Cisco, como os personagens usam. Igual o Dr. Wells falando que o Cisco construiu sua própria varinha na convenção de Harry Potter. Então eu achei bem interessante essas podemos colocar assim, referências que eles colocam. No caso, a gente começa a ver que tudo pode dar certo, porém sai fora do controle deles e o Barry desaparece. É praticamente como se ele tivesse se desintegrado. E a massa, vamos colocar matéria escura, acaba atingindo o Wally e a Jessie. Ou seja, sim, provavelmente teremos os dois velocistas aí nos próximos episódios. Porque como eles foram atingidos, provavelmente eles vão ficar com velocidade. Agora, o porquê provavelmente? A Jessie, na verdade, ela é Jessie Rápida, que é uma personagem que tem poder de velocidade, e o Wally vai ser o Kid Flash, que também tem o poder de velocidade. A não ser que eles mudem isso, é o que vai acontecer. Então, vocês acertaram. Parabéns para todos que na live falou que a Jessie e o Wally poderiam ganhar os poderes dele com essa nova explosão do acelerador de partículas. Sério, ficou muito foda. Provavelmente eles ganharam mesmo. Aí o segundo ponto. Muita gente está perguntando se pode surgir outros meta-humanos como Super Choque, como novos vilões, novos heróis. No primeiro ponto, vocês viram a lista que o Dr. Wells mostrou. É gigantesca, gigantesca a quantidade de meta-humanos. E olha que a explosão na Terra 2 foi controlada. Ou seja, na Terra 1 que não teve controle, pode ser muito maior a lista. Então sim, pode ter outros meta-humanos, tanto heróis quanto vilões. Porém, a questão é, será que eles vão introduzi-los na série? Porque há muito tempo atrás surgiu um rumor que talvez a gente teria a série do Super Choque. Será que eles vão realmente criar a série? Será que eles vão realmente introduzir novos heróis para novas séries de super-heróis da DC Comics? É a questão que a gente pode esperar. E sobre a questão do Barry desaparecer, ele não morreu. Supostamente, alguns inscritos estão falando que ele pode ter ficado preso na força da aceleração. Eu acho talvez seja possível sim, porque como a gente viu no teaser, ele está entre, parece que as dimensões, ele está meio que no passado e também no futuro, no presente, e ele está tentando arrumar uma forma de voltar. Como ele vai voltar, eu ainda não sei, provavelmente a gente vai saber no próximo episódio. E talvez a gente vai ter novos teasers, novas imagens aí, e então acompanhem o site do canal, porque provavelmente eu vou postar lá essas informações e depois farei os vídeos. Agora e aí, o que você achou desse episódio? Você também curtiu as referências, curtiu a questão das possibilidades, como o Jay Garrick verdadeiro, ser o pai do Barry da Terra 2, como talvez ele possa ser o Mascarado, ou simplesmente a questão de ter vários meta-humanos e a questão do Wally e da Jessie ganharem os seus poderes? Coloca aí nos comentários a sua opinião, o que você achou do episódio, e se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata, engorda. Tchau! Galera, chegamos ao final do vídeo e como vocês sabem, chegamos naquele momento do salve, né? E se você ainda não se cadastrou no formulário, link na descrição, se cadastra lá no formulário, porque os salves estão sendo feitos em ordem de cadastro, então não perca tempo. E agora vamos ao salve. Kaique Felipe, salve pra você. Álvaro Ferreira, salve pra você.
Pedro Henrique, salve pra você. Lucas Almeida, salve pra você. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E como eu já falei aí no final do vídeo, se gostou, deixa aquele like aí, compartilhe com os amigos, favorite e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!